Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar o nosso quarto vídeo sobre o Instituto da Mutácio Libelli, agora para falar sobre o procedimento e finalizar esse assunto, certo? Nos 3 vídeos anteriores vimos um conceito básico de Mutácio Libelli, vimos o contexto processual regra no qual ele acontece, depois falamos aí 5 questões de refinamento do Instituto, agora chegamos no procedimento. E começo explicando para você, pessoal, que existe procedimento na Mutácio Libelli, porque na Mutácio Libelli o que acontece, como já sabemos, é a alteração da descrição fática. E é exatamente da descrição fática que o réu se defende. Então, se o réu se defende da descrição fática, é necessário que, se essa descrição fática for modificada, que ele tenha, o réu, direito de se manifestar, certo? Por isso que aqui acontece diferente da emendatio libelli. Lá na emendatio libelli muda, né, a definição jurídica do fato. E o réu não se defende dessa definição jurídica do fato. Então, quando o juiz altera a definição jurídica do fato, não existe um procedimento, não existe esse ping-pong entre acusação e defesa. Já aqui na mutácio libelli, sim, vai ter esse ping-pong entre acusação e defesa, como nós vamos ver agora. Tranquilo? Vamos lá, sem mais delongas. O procedimento é o seguinte, pessoal. Logo depois de encerrada a audiência de instrução e julgamento, se o Ministério Público entender que existe prova que confirme circunstância fática que não estava descrita inicialmente, né, na peça acusatória, o Ministério Público requererá vista dos autos para, em 5 dias, fazer o aditamento, fazer a inclusão desses novos fatos na descrição anteriormente realizada. Tranquilo? Então, requer vista dos autos para fazer o aditamento em 5 dias. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui uma observação para nós. Ó. Pode ocorrer, todavia, do órgão do MP oferecer o aditamento oralmente na própria audiência. Veja, então, que não necessariamente o Ministério Público vai requerer, isso é a regra, né? Tá no próprio caput do 384. A regra é o quê? Requerer a vista, né, para manifestação em 5 dias ali por escrito. Tranquilo? Só que pode acontecer também do Ministério Público querer fazer o aditamento na própria audiência. E nesse caso, o que o juiz vai fazer? Vai reduzir a termo, ou seja, vai escrever, vai mandar escrever aquilo que o Ministério Público colocou oralmente. Então aqui nós já chegamos no ponto de poder colocar que o aditamento, a efetuação da mutácio libelli pode ser tanto feita de maneira escrita, quando será feita no prazo de 5 dias, ou oralmente na própria audiência, quando então o juiz determinará que seja reduzido a termo aquilo que o Ministério Público colocou oralmente. Tranquilo? Bom, dissemos aqui que cabe ao Ministério Público tomar a iniciativa, né, da mutácio libelli. Porém, é bom que a gente faça a observação, e está aqui na OBS 2 que eu coloquei para vocês, que pode não partir, né, de maneira primeira do Ministério Público a realização da mutácio libelli. O Ministério Público pode simplesmente não ter percebido que existe prova no sentido de existir circunstância fática que não foi descrita na peça inicial. Mas o juiz percebeu. O que o juiz pode fazer? O juiz ele vai intimar o Ministério Público, né, para que ele faça o aditamento, para que ele proceda a mutácio libelli, certo? Então, o juiz, obviamente, justificando, né, o motivo da intimação, o motivo pelo qual o juiz entende que deve ser feita a mutácio libelli, ele justifica e intima o Ministério Público a se manifestar. Mas, pessoal, ponto importante, faz um asterístico aí. O Ministério Público não está vinculado, certo, ao entendimento do magistrado de que tem que acontecer a mutácio libelli. Não está. Tanto que, se você observar o parágrafo 1º do artigo 384, ele fala que, caso o Ministério Público não proceda, né, a mutácio libelli, melhor dizendo, se ele não proceder a mutácio libelli, aplica-se o artigo 28 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal? Ele se refere à questão de quando o Ministério Público ele não oferece a denúncia, mas arquiva o inquérito. Ele pede o arquivamento, né? Ele pede o arquivamento do inquérito policial. Mas o juiz ele entende que não é caso de arquivamento,
que o juiz faz? Remete os autos para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça ou oferece ele mesmo a denúncia, ou pede para que alguém faça em nome dele, ou ele confirma o arquivamento, estando então o juiz vinculado. Então, nesse caso aqui do OBS 2, caso o juiz venha intimar o Ministério Público, só que o Ministério Público se manifesta e fala, não é caso de mutatio libelli, não farei o aditamento. O que o juiz faz? Manda os autos para o Procurador-Geral de Justiça, igual no artigo 28, o Procurador-Geral de Justiça vai decidir, né, se ele mesmo faz o aditamento, se manda alguém fazer o aditamento por ele, ou se continua no posicionamento de não fazer a mutatio libelli, quando então o juiz estará vinculado a isso. Tranquilo? Então, esse é o número 1. Na verdade, tem mais uma observaçãozinha para fazer no número 1, agora vamos trocar de slide. Bora lá. Observação 3, muito importante na questão procedimental. O Ministério Público, quando for fazer o aditamento, né, ele vai lá fazer por escrito, né, ele pode arrolar mais 3 testemunhas, novas testemunhas, outras testemunhas que não estavam arroladas até então, certo? Nós vamos perceber aqui, e nós vamos falar disso lá no final dessa aula, que, né, vai haver outra audiência, né? Teve uma audiência, aí depois do final da audiência de instrução de julgamento, o Ministério Público entendeu que havia provas de fatos que não estavam descritos na peça acusatória inicial, requereu prazo para ele fazer o aditamento, certo? Depois dele fazer esse aditamento, se o juiz aceitar, obviamente, o aditamento, o juiz vai marcar uma outra audiência. Nós vamos ver isso com detalhes. Por isso que aqui na observação 3, eu coloco que no momento do aditamento, o Ministério Público pode arrolar mais 3 testemunhas, porque vai ter uma outra audiência aí que nós vamos ver no final dessa aula. Tranquilo? Então, por enquanto, o que você precisa gravar é especificamente o que está na OBS 3. O MP pode, no momento do aditamento, arrolar mais 3 testemunhas. Tranquilo? Essas são as observações do número 1 do procedimento. Agora vamos para o número 2. Pô, o Ministério Público foi lá, ofereceu o aditamento, colocou os fatos novos dentro da descrição fática. E o réu se defende da descrição fática. Então, o que constitucionalmente faz sentido que se dê à defesa, né, fazer as suas alegações para poder impugnar, né, esse aditamento. Tranquilo? Aí, ó, nós chegamos aqui no número 2. No número 2, falou que a defesa, após o aditamento do Ministério Público, possui igual prazo de 5 dias para aduzir seus argumentos. Faz sentido, né? O Ministério Público foi lá, fez o aditamento, o juiz fala, defesa, venha cá. O Ministério Público aditou a peça acusatória inicial, procedeu a mutatio libelli. Por favor, manifeste-se. Certo? Aí, vou fazer a observação aqui. A defesa pode, no momento da resposta ao aditamento, arrolar mais 3 novas testemunhas. Faz sentido, né? Se o Ministério Público, no momento de fazer o aditamento, pôde arrolar 3 testemunhas para a nova audiência que vai acontecer, e nós vamos ver como que vai ser isso, a defesa também tem direito de arrolar 3 testemunhas, horas bolas. Então veja que no número 1 e no número 2, nós temos o MP se manifestando no prazo de 5 dias de maneira escrita, ou oralmente, certo? Ali na hora da audiência. Tranquilo? E no número 2, nós vimos a defesa respondendo isso também no prazo de 5 dias, quando for por escrito. Aí você vai falar, Valdir, mas e quando for o Ministério Público se manifestar pela mutatio libelli logo depois da audiência ou oralmente? O advogado ele poderá manifestar-se também oralmente na audiência de seu julgamento, ou ele pode simplesmente requerer o seu prazo de 5 dias para poder se manifestar. Tranquilo? Vamos lá. Número 3. Após receber os argumentos do MP e defesa, né, e da defesa, o juiz decidirá se recebe ou não o aditamento proposto. Então veja, pessoal, que é interessante aqui que há um contraditório. Veja que isso é uma diferença gritante em relação ao emendatio libelli. Na emendatio libelli não tem contraditório nenhum, não tem procedimento nenhum de ping-pong entre acusação e defesa. Aqui na mutatio libelli eu já tenho. Porque a defesa, a acusação vai falar, a defesa vai falar e depois o juiz vai observar se vai receber, né, o aditamento proposto pelo Ministério Público ou se vai afastar e vai continuar a mesma coisa. Aí eu coloquei na observação aqui, ó, caso o juiz rejeite o aditamento, qual que é a hipótese? De rejeição do aditamento.
o processo anda normalmente segundo os fatos anteriormente narrados, ou seja, o juiz vai sentenciar conforme a descrição fática anterior. Beleza, o Ministério Público ofereceu a mutácio, a defesa respondeu e o juiz decidiu rejeitar. Não estou recebendo esse aditamento, tranquilo? Então, se ele não recebe o aditamento, ele vai continuar o processo conforme a descrição fática que estava anterior, vai desconsiderar a descrição fática nova proposta pelo Ministério Público. Tranquilo? Vamos para a observação 2. Caso o juiz receba o aditamento proposto pelo MP, aí aqui eu fiz um mistério, né? Coloquei uns 3 pontinhos aqui. Nossa, que mistério. E vamos lá. O que o juiz vai fazer se ele receber? Marca data e horário para a continuação da audiência. Vindo ouvir as novas testemunhas. Lembra que eu falei que o Ministério Público pode arrolar mais 3 testemunhas, a defesa pode arrolar mais 3 testemunhas. O juiz, o que ele vai fazer na audiência que ele marcar para continuar? Vai ouvir as novas testemunhas e vai interrogar novamente o réu, certo? Para que o réu possa responder a esses novos fatos. Tranquilo? Observação. Neste momento, a sentença do juiz deve dar-se conforme a nova descrição fática. Ora, se na hipótese anterior do juiz rejeitar, né, o oferecimento do aditamento pelo Ministério Público, ele vai tocar o processo conforme os fatos anteriores, né, logo que ele afastou o aditamento. Se ele receber o aditamento, obviamente a sentença dele vai ter que ir no sentido dos novos fatos. O juiz não vai poder condenar o cara pelos fatos anteriores, mas por esses fatos agora, porque são esses fatos que foram trazidos à baila pelo Ministério Público. Tranquilo? Aí, pessoal, eu faço só uma última observação. Essa aqui, ó. Atenção! Cuidado com o artigo 569 do Código de Processo Penal. Porque esse artigo, ele fala que os vícios, né, da denúncia, eles podem ser sanados a qualquer tempo, certo? Então, o aditamento, na verdade, depois da gente falar tudo isso, né, sempre depois da audiência de instrução, sempre depois da audiência de instrução acontece a mutatio libelli. Aqui nós temos uma pequena exceção, que diz que, na verdade, o aditamento ele pode acontecer em qualquer momento do processo, certo? Em qualquer momento do processo, o Ministério Público ele pode ali proceder, né, à alteração da peça acusatória. Tranquilo? Então, vimos aqui até agora para fixar na tua cabeça qual o momento regra? Sempre depois ali da audiência de instrução e julgamento. E eu tenho exceção? Tenho. Artigo 569, aí, última informação que você tem é a exceção para ficar mais claro na sua mente, seu cérebro receber a informação melhor. Dá uma lida no 569 do Código de Processo Penal para que você possa entender bem isso. Tranquilo? Pessoal, só para não esquecer, caso o juiz venha rejeitar certo aditamento, estamos aqui no slide de rejeição do aditamento, cabe recurso contra essa decisão? O juiz rejeitou o aditamento. Nós sabemos que o artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, ele diz que eu posso interpor recurso em sentido estrito de rejeição da denúncia ou da queixa. Mas, será que eu tenho recurso em sentido estrito para caso de rejeição do aditamento da denúncia? Eu tenho. Por extensão analógica, eu posso aplicar o artigo 581, inciso 1º, para o caso de rejeição, certo? Do aditamento proposto pelo Ministério Público. Então, marca aí nas suas anotações que cabe recurso contra a decisão que rejeite o aditamento da denúncia, tranquilo? E em relação à decisão que recebe o aditamento da denúncia, você pode aí manusear um habeas corpus conforme o caso, mas eu não tenho recurso contra essa decisão. Tranquilo? Agora finalizamos aqui, pessoal, graças a Deus, mutatio libelli. Logo mais vamos estar com novidades. Estou preparando aqui uma série de vídeos explicando prescrição e explicando também dosimetria da pena, que são assuntos essenciais, fundamentais, que você não pode ficar sem dominar para fazer a segunda fase da prova da OAB. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço e obrigado até aqui.